Boa noite a todos. Boa noite. É uma satisfação imensa estar com vocês esta noite. Agradecemos a Jesus a oportunidade e a lição inicial que nos apresenta que todo o trabalho pertence a Ele. Então, a Ele vamos entregar as nossas mentes, as nossas emoções, para que possamos, nessa noite, aprendermos juntos o amor de Deus na nossa vida, o amor de Jesus que nos ampara e nos socorre, e toda a oportunidade de crescermos juntos. Nós, do Mato Grosso, da Federação Espírita, criamos o projeto Espiritizar, que vem contribuir com a reflexão dos ensinamentos das obras kardecianas e dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. E a palestra que foi nos solicitada é a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Foi Deus quem nos criou. Foi Deus quem criou o Pantanal Mato-Grossense. Aquela foto ali é uma foto do Pantanal. Mas agora eu vi que ele criou também um Pantanal por aqui. Descendo. Criou a todos nós. Para nos envolver na presença amorosa de Deus em nossas vidas, vamos convidá-los a refletir sobre uma mensagem do Espírito Helena, o despertar do amor em nós. Hoje, o amor me acordou com um beijo doce em minha face, me convidando a olhar a vida com os olhos da bondade de Deus. Assustei-me a princípio, pensando ser algo de mim mesma, mas então ele disse de mansinho: sou eu, o amor que mora em ti. Nesse momento, olhei para dentro de mim mesma e percebi que no âmbito das minhas emoções, alguém chorava. Fui até ela e perguntei: por que choras, crianças aflitas? De onde vem tua solidão? Ela me olhou com os olhos plácidos de sua meiguice infantil e me disse: não sei para onde ir, não sei onde estou. Nesse momento abracei-a com ternura e lhe disse: mas veja, o sol nasce iluminando todas as nossas esperanças. É possível que eu agora possa te ajudar? Ela então me disse: quem és tu? Eu respondi: sou o amor que hoje vem te dizer para onde ir. Onde estiver, estarei sempre contigo. Foi então que a criança, de braços abertos, reconhecendo que já não mais precisava mais permanecer no choro e na aflição, veio até mim e ouvi a voz lúcida: deixai vir a mim as criancinhas interiores, que ainda na intimidade de si mesmas pedem amor e compreensão. Necessitados que todos somos deste grande abraço meigo e maduro de Jesus, face esse abraço, toda a nossa carência se dissolve ante a madureza da proposta profunda da vida, que nos leva a dar a consciência correta quanto já podemos agir com responsabilidade em nossos atos e em nossos pensamentos. A alma que acolhe a criança interior sabe bem para onde vai e o que está fazendo de sua própria vida. Coloca-se à disposição para crescer com cada experiência, amadurecendo-se ante as estradas que a vida nos apresenta. Por isso, alma querida, coloque-se hoje, agora e sempre, de braços abertos ao encontro do Cristo maduro de ti mesmo, e permita-se, nesse abraço profundo do autoencontro, ser feliz. Sobre esse amorável convite da irmã Helena, vamos refletir por que, então, o temor a Deus.
Se foi Ele que nos criou, por que temer a Deus? Da onde é a origem do temor a Deus? Vamos refletir inicialmente sobre o temor a Deus. O homem primitivo, simples e ignorante, devido ao medo instintivo das forças da natureza, adorava os elementos naturais, como o raio, o trovão, etc. Deu origem ao politeísmo, crença em que cada circunstância que afetava o ser humano tinha o seu Deus particular. De forma que, na era primitiva, por ignorância, acreditava que o trovão tinha então um Deus para ter tanta força. O raio, para ter tanta força, deveria ter um Deus. E daí a origem da crença politeísta, de vários deuses. Vamos refletir sobre a mensagem de Lázaro. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Nós aprendemos no Livro dos Espíritos a origem do espírito imortal. E compreendemos que nós temos essa natureza instintiva, temos a natureza humana e temos a natureza de espíritos imortal. A natureza instintiva é da preservação da vida, a natureza para preservar as condições de sobrevivência, conservação, o instinto sexual, todos os instintos. Já a natureza humana é quando estamos encarnados, nós vivemos sob condições da natureza humana. Necessidades biológicas, necessidades de quanto ser encarnado. Mas nós espíritas compreendemos que nós somos espíritos imortais. Ou seja, nunca vamos perecer, vamos sempre existir. Daí o convite, primeiro e inicial, que nós vamos refletir essa noite, e mais para frente vamos voltar ao assunto, é viver como espíritos imortais, ainda com instintos e ainda com a natureza humana. Precisamos, ao longo do tempo, ir aprendendo como viver como espíritos imortais. Um exemplo de viver como espírito imortal: ter uma atitude, um hábito imortal. Podemos frequentar uma academia para fazer exercícios, ficar forte, bem saudável, correto? É um hábito saudável? É um hábito de um espírito imortal? Pode ser que sim, mas pode ser que seja só exibicionismo. Que o que tem mais profundo nesse ato não é a saúde, e sim a estética. Então, todo hábito de espírito imortal é um hábito saudável, mas nem todo hábito saudável, aqui no âmbito dos encarnados, é um hábito de espírito imortal. E esse é o grande convite. Mas vejamos o que Lázaro nos traz. É instinto na nossa origem. Quando nós avançamos, escolhemos o quê? Corromper os instintos. Ou seja, ao invés de canalizar os instintos para que pudéssemos criar os hábitos saudáveis e os hábitos de espírito imortal, nós corrompemos. E aí vivemos nas sensações. É mais prático para o espírito, no sentido de não escolher o trabalho de aprender com a vida e evoluir, é mais prático delegar aos sentidos físicos a responsabilidade de compreender como é a vida. Os sentidos, o tato, a fala, a audição, só que esses sentidos eles são voltados para fora, não para dentro. Eles estão ligados às sensações. De forma que o convite é para desenvolver hábitos de espírito imortal. Mas nós, infelizmente, corrompemos o instinto, por exemplo, o instinto sexual,
o convite é para sublimar. Nem reprimir como algo ruim, pecaminoso, como muitos acreditam, nem exacerbar a sexolatria. O convite é sublimar, mas escolhemos as sensações. Certamente eu acho que todos nós, porque senão não estaríamos aqui, não é verdade? Já teríamos uma outra situação de vida. Quando nós nos instruímos e depuramos, de depurar de pureza, nós desenvolvemos os sentimentos. Daí, avançando na origem do temor a Deus, vamos interpretar a doutrina do Deus único, mas ainda para ser temido. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Pensamos, então nós somos iguais a Deus. Então Deus é igual a nós. Só que como ele é mais velho, tem barba, tem... Né? E criamos um Deus com a imagem humana. Mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que é Deus? A causa primária de todas as coisas. Não é um velhinho de barbas brancas no céu, buscando ver quem está teimando para punir. Concordam? Tudo bem. Então, o que é essa imagem e semelhança de Deus? Vamos ver os tributos divinos. Deus é eterno, sempre existiu e sempre vai existir. E nós somos imortais? Sim. Deus nos criou, mas nunca vamos perecer. Não é uma imagem e semelhança de um atributo divino? Deus é único? E você é única? Espero. Se tiver alguma cópia por aí. Nós não somos os únicos, mas somos únicos. Não existe outro como eu, que vai evoluir como eu, que vai crescer como eu. Ou seja, já é um grande motivo para não nos comparar, porque não existe ninguém igual, então não tem como comparar. Ah, fulano devia ser assim, mas como? Ele é único daquele jeito. Concordam? Já vai diluir nas comparações. Imagem e semelhança? Deus é imaterial? Sim. Segundo o livro dos Espíritos, é um atributo divino. Você ama? Sim. Como que você pega o amor? Pega? Não. Sente. Imaterial. Mas existe? Existe. Imagem e semelhança de Deus. Daí nós já estamos aproveitando essa oportunidade aqui, pensando no Deus para ser temido, para começar a ressignificar esse pensamento de um Deus que pune. Mas vamos avançar. A inversão de valores, devido à ignorância que ainda caracterizava o povo hebreu à época de Moisés, o Deus apresentado por ele ao povo passou a ter características humanas egóicas, como a parcialidade, a cólera, o ciúme, a vingança, etc. Que era para ser temido, para que as pessoas procedessem bem, para não serem submetidas a sanções divinas. Então, Moisés trouxe o Deus único, já foi um grande avanço, mas Moisés começou a colocar nas leis que ele estava criando como regras, sanções, e ele dizia que foi Deus quem mandou, foi Deus que disse para ele. Devemos lembrar que esse povo foi um povo escravo no Egito e que não tinha a maturidade de cuidar de si mesmo. Era um povo ainda com grandes dificuldades, até na higiene do dia a dia, nos hábitos e costumes. Então Moisés se viu diante de uma necessidade muito grande de criar regulamentos. Mas como ninguém obedecia regulamentos terrenos, ele colocou então como de Deus. E aí nós acreditamos que Deus está sempre buscando nos punir. Muitos hoje temem Deus.
E olha lá se eu também não temo. Porque precisamos refletir para ver se estamos temendo. Parece que Deus fica vigiando. E que se tiver acontecendo alguma coisa, Ele está lá preparado para poder te estragar. Olha, eu estou feliz hoje. Pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer. Que compreensão é essa? Precisamos refletir. Vamos avançar. Jesus veio para ressignificar o temor a Deus, substituindo pelo amor. Mas a sua mensagem foi deturbada, produzindo especialmente na Idade Média a Inquisição, em que o culto do temor a Deus alcançou o seu auge, pois ou se cria num Deus caricato, ou morria-se nos calabouços ou fogueiras. Hoje, apesar do avanço da humanidade, as religiões que se derivaram do cristianismo primitivo ainda apresentam um Deus temor punitivo, que precisa ser urgentemente ressignificado. A busca do poder, infelizmente, criou essas distorções e muitas pessoas, nós viajamos por vários países, não gostam de ver falar nem de Jesus, porque ligam Jesus ao cristianismo e ligam o cristianismo a práticas da Inquisição, e um povo sofrido acham que esse Jesus é um Jesus que prega a guerra. Precisa ser ressignificado urgentemente para que possamos acessar o amor a Deus. Vamos então refletir como acessar o amor divino, o amor de quem nos criou. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, item 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Qual a maior obra divina na minha vida? Sou eu mesmo. Como amar o que eu não vejo, se às vezes eu não amo o que eu vejo? Que é uma obra divina. Como amar o que eu não vejo, se eu às vezes não amo o outro, que também é uma obra divina? Daí, amar a Deus é amar a sua obra. Ou seja, é o alto amor. A referência é o alto amor. Porque quando eu amo a obra divina, eu amo o seu Criador, que criou a obra divina. Amar a Deus sobre todas as coisas tem como referência aquilo que eu sinto sobre eu mesmo. Deus sempre nos vê como filho amoroso. Se eu começo a sentir culpa, eu estou distanciando-me do fluxo amoroso de Deus na minha vida. Se eu me sinto ansioso, angustiado, com medo, inseguro, estou distanciando da energia de Deus. Porque o fluxo divino é ininterrupto, ele não cessa. E ele não está lá fora em algum lugar que eu vou buscar, na igreja ou no centro, ou em algum momento da minha vida. Ele é ininterrupto. É um fluxo do bem, do amor divino sobre o seu filho. E Deus nos vê sempre como filhos amorosos. Ele nunca nos vê como culpado, porque ele nos conhece desde antes e desde quando. Porque para Deus não existe passado e nem futuro. É sempre o presente. E no presente não há culpa, porque no presente há sempre o aprendizado. Vejamos que o convite
do maior mandamento que Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, fez, foi para que nós amássemos a Deus. Como vamos amar a Deus? Amando as leis divinas que Ele colocou na nossa consciência. Primeiro nós precisamos tomar a decisão. Porque criar-nos, Ele criou, mas a conquista da evolução, Ele é com você. Você vai decidir evoluir. E essa decisão Deus não toma. Isso eu acho que é a única coisa que Deus não faz por nós. A decisão de evoluir. E só vamos evoluir amando as leis divinas que estão na nossa consciência. Então vamos precisar investigar, compreender, amar e praticar. Como eu vou amar o próximo se eu não me amo? Olha, a referência sou eu aqui também. Parece que está duas leis distintas, separadas. Mas vejam que a referência sou eu. Tanto amar a Deus, como amar a você. Você. Porque para eu lhe amar, eu preciso me amar. Até para amar um filho, uma filha. Como que eu vou amar minha filha, meu filho, as minhas filhas, porque eu tenho 3, se eu não me amo? Às vezes nós olhamos aquele pai, falamos, aquele pai não ama sua filha, nem liga para ela. Amar a filha, ele ama. Só que ele não consegue desfrutar o amor porque ele não está se amando. E aí a relação fica distante. Porque quando eu não me amo, vamos usar o exemplo de uma criança fazendo arte, teimosia. A gente chega em casa, quer descansar e a criança está fazendo arte, atrapalhando o repouso. O que a gente faz? Põe de castigo, não é verdade? Vai ficar de castigo para aprender a fazer arte. Mas amanhã as coisas foram todas boas, lá no emprego o patrão me deu um aumento de salário, eu estou feliz da vida, eu chego em casa e a criança está fazendo mais arte ainda. Eu pego ela, põe no colo e vou, vem cá, meu filho, para de fazer bagunça. O que mudou? A arte da criança ou o meu sentimento? Sentimento. A criança nem vai entender. O que é isso? Um homem é assim, uma mulher é assim. O que eu faço? Não sei o que eu vou fazer. Então, amar de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Vamos refletir sobre esses 3 aspectos desse amor, que é o convite de Jesus. Amar de todo entendimento é o amar no nível do pensamento, da reflexão. Porque eu vou entender quando eu aproveito as situações para refletir. Aí eu amar de todo entendimento. Mas, ele diz também amar de todo coração. Que é no nível do sentir. A reflexão me dá a direção para que eu possa trazer para a embarcação do sentimento. E de toda a alma, ou seja, nos hábitos e na vivência. É amar, é vivenciar. Esse é o grande convite. Não é um convite passivo. Eu amo Deus, eu rezo todos os dias, eu todas as semanas vou no centro espírita, eu faço obras do bem, eu faço muita atividade, sou comprometido. Mas eu me amo? Passo o ano todo fazendo 1001 atividades. Chego em casa, se pisou no meu calo, eu já brigo com a esposa. Há uma distância muito grande aí desse convite de Jesus para nós. Amar de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma. É refletir, fazer as escolhas, trazer para a embarcação do sentimento e vivenciar.
Quando nós falamos da embarcação, é sui generis nós fazemos uma analogia. A vela da embarcação dá o destino, para cá, para a direita, para a esquerda, não é verdade? É o pensamento reflexivo. E vai fazer as escolhas. Bom, eu refleti sobre tal situação, acredito que estou sendo convidado a mudar a direção. Por aqui não está no caminho de volta à casa do Pai. Mas eu preciso trazer para a embarcação do sentimento. O barco está nos convidando a acolher todas essas reflexões, porque senão fica só no intelecto. Aí vem a rigidez, aqueles raciocínios impositivos de rigidez. Só que conhecimento pela reflexão, sentimento sem o motor da vontade, o barco não sai do lugar. Então a vontade é o motor que vai impulsionar a embarcação para avançar. Uma vontade muito forte, muito firme, sem conhecimento, sem a reflexão, o barco pode afundar. Né? Sem o estudo, sem as reflexões, sem participar das palestras, sem ler, sem estudar, sem aproveitar as experiências da vida, o barco pode afundar. Mas se eu estudo muito, mas a minha vontade é muito frágil, o barco não vai sair do lugar. É carro atolado na lama, não sai do lugar. Esse então é um grande convite do amor a Deus, o convite de Jesus, que é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É amar a mim mesmo, eu vou amar quem me criou. E vou amar as suas criaturas. Qual é o significado, então, de amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento? O que nós dissemos. Significa amar as leis divinas presentes em nossa consciência, em nível do saber, de todo o entendimento, do sentir, de todo o coração, e do vivenciar, de toda a alma. Num processo de fidelidade consciencial, tornando-nos seres conscienciais. Porque nós vamos investigar, compreender, amar e praticar as leis divinas na nossa consciência. Então nos tornamos seres conscienciais, porque temos consciência do que estamos escolhendo, sentindo e vivenciando. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, a pergunta de Allan Kardec aos benfeitores da humanidade. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Qual que é a nossa missão? Ser feliz. O Lacordaire ensinou disso. Lacordaire trouxe aqui. A nossa missão é... Ser feliz. Ele trouxe essa palestra mesmo ou não? Não. Então tá bom. Não é essa missão. Essa pergunta e essa resposta que você acabou de fazer. Ser feliz. Essa é a nossa missão. Então é nosso dever. É nosso direito também. Nós temos o direito de ser felizes, Sim. mas temos o dever de sermos felizes. A nossa missão. O convite de Jesus é bem claro. Estar no mundo sem pertencer ao mundo. Como é estar no mundo sem pertencer ao mundo? É viver além dos hábitos e costumes atuais. Ou seja, se eu estou fazendo o que todo mundo faz, se eu copio os hábitos de todo mundo, eu não estou cumprindo a minha missão. Agora, se as pessoas me chamam de fanático,
que eu não aproveito as festas, que eu não tenho os hábitos que todo mundo tem, que eu sou fanático, aí eu posso sentir um pouquinho de alegria no coração. E a mensagem que leu aqui na frente? Careta. Careta, né? Sim. A mensagem que ela leu aqui na frente foi assim. Exatamente. Os benfeitores de luz já trouxeram a mensagem. Se Jesus fosse agradar todo mundo, como é que foi? Exatamente. Né? Não teria feito o trabalho que fez. E aí é que está o ponto mais profundo dessa questão que nós estamos falando. Jesus, na sua época, ele fez o que todo mundo fazia? É isso a questão. Eis a questão. Ele nos convidou assim, pegue a sua cruz e siga. Ou seja, pegue a sua missão e siga. Seguir ele é seguir os seus desejos. Aquilo que ele ensinou de como fazer. É muito rico todos os seus exemplos. Foi isso que, sabe, para mim tomar? Foi isso que ele nos ensinou. Pegar a nossa cruz e segui-lo. Nós podemos trazer para os dias atuais como o equilíbrio entre os deveres espirituais e os deveres materiais. Precisamos ter esse equilíbrio. E mais ainda, nos deveres materiais, ter o propósito da nossa existência, que é essa missão de ser puro, de ser perfeito, de ser feliz, como objetivo. Ou seja, na minha relação conjugal, eu vou ter hábitos de espírito imortal. Na minha relação com minhas filhas, meus filhos, meus pais, meus irmãos, eu vou estar sempre observando qual é a minha vivência de todo o coração, de todo o sentimento, de toda a alma. Eu vou buscar observar no meu trabalho, em tudo que eu faço, se eu estou utilizando aquela situação que é circunstancial, que é temporária, como condições para que eu possa desenvolver os hábitos espirituais. Esse é o grande convite. Porque senão nós ficamos só na forma, mas não fazemos a transformação interior. Mas vejamos. Ele diz aqui que para seguir o exemplo de Jesus, para ter essa missão de ser puro, de ser perfeito, nós vamos fazer pelo conhecimento da verdade. Mas como que Deus nos proveu para que nós pudéssemos conhecer a verdade? Nosso consumo. Nossa consciência As leis estão lá. passa por aí, né? As leis estão no consumo. Exatamente. Conhece a si mesmo. Nós somos previdentes. Para poder chegar aqui em tempo, nós saímos bem cedo, né? E conseguimos. Bem na hora. Bem na hora. Para ter a palestra aqui, vocês prepararam todo o ambiente. Chegaram mais cedo, organizaram o telão, prepararam, eu vi que tem alguma coisa ali que a gente usa para conservar o corpo saudável. Somos previdentes? Não. E Deus não foi previdente, nos deixou simples, num mundo complexo, com a simplicidade do conhecimento, da ignorância, do não saber, e nos soltou no mundo sem ser previdente? Não. Deus colocou guias na nossa consciência para nos conduzir. As leis. Lei de liberdade, mas tem a sua irmã, lei de causa e efeito. Você tem liberdade, mas olha os efeitos das causas que você produz. De forma que o conhecimento da verdade é, novamente, investigar, compreender, amar e praticar as leis divinas. Por que investigar? Porque é complexo para nós compreender a essência de uma lei. Por exemplo, se alguém me ofende, eu gosto?
Mas não tem uma lei de liberdade ali funcionando? Não é uma lei divina? Ele pode me ofender? Pode. Tem a liberdade. Não deve, mas pode. Não deve, mas ele pode. Não tem uma lei? Como que eu vou investigar, compreender, amar e praticar a lei no ato da ofensa? Percebe que precisa de refletir bastante? Olha o leme do barco. Trazer para o coração, desenvolvendo as virtudes, compreendendo que o ofensor está num movimento infeliz. Eu não vou amar o que ele está fazendo, mas eu vou amar aquilo que Deus criou, que é uma lei de liberdade. Mas eu sei que a lei de causa e efeito vai trazer os efeitos do que ele está fazendo. Veja, eu comecei a investigar, compreender, comecei a amar. O convite é amar e praticar as leis divinas. Mas ele foi previdente. Previdência divina, então. Previdência divina. Mas ele nos proveu de quê para que nós pudéssemos não ficar parados, estacionados? O que ele nos oferece, provendo a nossa vida todos os instantes? Passa pela lei do progresso. A lei são a previdência divina, as leis. Vontade. 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 A vontade é uma virtude. Mas o que Deus nos oferece como provedor divino, como providência divina, todos os instantes? Está na mesma pergunta, só que na sequência. O conhecimento. As provas. O conhecimento. As provas. As provas. E aí a gente não gosta das provas. Então, vamos reencarnar, vamos aprender, lá é um educandário, a Terra é um educandário, aprendemos tudo. E quando chega a prova, não, eu gosto mais do recreio, esse negócio aqui. As provas. Veja, todas as provas são ações divinas na minha vida. Todas. Por que a fuga da prova? Quando nós vivíamos no planeta primitivo, nós ainda não tínhamos as situações, as provas morais. Nós passávamos por provas de sobrevivência. Eram as provas de sobrevivência. Tínhamos de todo dia levantar e ir caçar para viver, senão nós íamos morrer de fome. Então precisávamos de ser solidários com os amigos, porque senão a gente sozinho, a casta comia a gente. E ali começou as provas. Nós precisamos das provas para investigar as leis divinas e avançar. Quando nós avançamos pelas provas, aceitando, compreendendo as provas, nós não passamos pelo convite da dor. É muito importante refletir sobre as provas, porque são convites divinos para a reflexão, para compreender as leis divinas que estão em andamento, para esse conhecimento que vai nos levar à pura e eterna felicidade. Usando novamente o exemplo do ofensor, eu não amo a atitude dele, mas eu amo a lei divina que está naquele instante dando a liberdade a ele de agir. Se eu amo a lei divina, como que eu vou conviver com uma questão de um ofensor, de uma ofensa? Aonde há o ofensor, existe o ofendido? Existe? Ah, é? Nem sempre. Se você aceitar. Nem sempre. Se aceitar, não. Nem sempre. Porque lá está o ofensor, aqui está alguém que pode movimentar as virtudes, amar a lei, está em andamento e ter compaixão do outro. Concordam? Jesus não se ofendia. Jesus não se ofendia.
Ele concordava com a atitude dos Não. fariseus, mas ele ficava todo angustiado, chateado, bravo. Tem uma história que ele saiu expulsando um chicote os mercadores, mas é um exagero da história. Ele olhou para os mercadores. E se eu olhar, Foi um Foi o chicote. suficiente. é um chicote. Então a história trouxe um chicote. Mas a sua moral, o olhar divino para um ofensor ficava na alma dele, ficou eternamente. Porque era um olhar de compaixão que nunca mais o ofensor esqueceu. Pode lutar a vida toda que ele não esquece esse olhar de amor, porque é um olhar de compaixão do Espírito Crístico puro. É um convite. Pegue a sua cruz e siga-me. Siga o meu exemplo, o meu modelo de vida. Ou seja, se existem ofensores, eles estão sendo o convite de Deus para que nós possamos crescer. Não importa se me ofendeu diretamente, ou se me ofende o que faz, ou se me ofende as suas ações, o que você prega, a sua postura. Jesus não saiu combatendo os Césares e os mandatários do mundo. Ele saiu oferecendo o modelo e a escolha de como viver aqui dentro. Esse é o grande convite, porque amar a Deus sobre todas as coisas é o alto amor. O maior gesto de alto amor é esse: investigar, compreender, amar e praticar as leis divinas. Se eu tomo a decisão de evoluir e começo a fazer isso, eu estou me amando profundamente. Então nós temos as provas, temos as circunstâncias, que são todos convites de Deus para que nós possamos evoluir. E as provas nos oferecem, as experiências, uma oportunidade muito grande. Porque quando nós estamos antes de encarnar, nós usamos a inteligência enquanto espírito para compreender a vida na Terra, os compromissos que eu estou assumindo para a minha próxima encarnação, os compromissos que eu assumi na última encarnação, como que é a vida no planeta Terra, como que é o infinito, e eu vou desenvolvendo a inteligência. E fico com uma vontade muito grande de quê? De colocar em prática. Mas essa vontade de colocar em prática só pode ser colocada em prática porque precisa das dimensões da vida na Terra. Ou seja, quando nós encarnamos, a vontade está em exercício. Porque eu vou lidar com a minha condição biológica, lidar com a sociedade, lidar com os interesses pessoais e os desinteresses pessoais. Vou reformar a sociedade com a minha atitude, vou buscar dar um viver além dos hábitos e costumes da minha época. Toda experiência, toda prova é grande oportunidade de Deus. É um convite divino para que nós possamos avançar. Nós temos o exemplo de Jesus, mas nós temos um exemplo que eu me comovo sempre quando eu lembro do Gesiel. Já viram contar a história do Gesiel? E da Abigail? Olha, eles moravam no interior e viram as autoridades tomarem suas terras matando seus pais. Não se rebelaram, mas mantiveram firme nas suas crenças das leis divinas. Ele teve de fugir no navio, cuidou da saúde de uma peste que pegou um senhor feudal, pegou a peste, ficou doente, foi jogado numa cidade e ali trocou de nome para o nome de... Quem lembrou?
Estevão. Estevão. Demorou para Demorou. chegar aí. Estevão. Quando Paulo estava aprendendo a desenvolver virtudes, Estevão já tinha as virtudes. Estevão foi apedrejado a mando de Paulo. E quando ele estava já quase desencarnando, que ele descobre que, pela sua irmã, Abigail, quem que era Paulo, o que ele diz para Abigail? Seja fiel ao seu noivo, ele é muito bom. Defendeu Moisés até o fim. O dia que eu conhecer Jesus, como que o homem consegue amar o outro que foi seu algoz? Por quê? Por quê? Pelo amor de Deus. Porque ele se ama. Alto. O alto amor de Deus. Esse é o ponto. O alto amor. Está aí o exemplo de Estevão. O alto amor. Quando eu me amo, eu amo tudo e vejo a beleza que existe mesmo onde tem joio misturado com trigo. Não é verdade? Porque nós não somos puros ainda, mas nós somos filhos do Criador. Em essência, nós somos o diamante puro lapidado. Nós temos duas professoras e um professor. Quando nós não gostamos muito da primeira professora, aí vem o convite da segunda professora. Mas se mesmo assim nós resistimos, vem um professor, esse professor, a gente não gosta muito dele não. Mas a escolha é nossa. A primeira professora são as provas. As provas não são dolorosas. Elas são provas. São desafios. Uma ofensa não é dolorosa. Pode ser se eu quiser transformá-la numa dor, mas não é. Uma ofensa é um desafio de exercitar a virtude da compaixão, do amor ao próximo e de amar as leis divinas em ação. Lembrou aí de uma ofensa? Pode perdoar. Ah, Saulo, mas e quando é um espírito desencarnado me obsediando? O que ele está fazendo? Testando. Está sendo útil. Extremamente útil. Teste. Ser um mestre. Um mestre. Um dos maiores mestres. Por quê? Porque se eu o amar, eu vou desenvolver a virtude da compaixão e ele vai aprender comigo. O que ele está fazendo não é bom. A lei de causa e efeito vai buscá-lo para reparação com a vida. Ele poderia estar fazendo outras atitudes. Mas a lei de cooperação está em vigor. Que é a cooperação entre os seres humanos. Nós estamos cooperando uns com os outros. Então quando você vê aquela pessoa que você não gosta muito, fala, nossa, é um cooperador da minha vida. Poxa, que beleza. Às vezes a gente fala isso depois passou, mas lá na hora. Na hora dá trabalho, né? É trabalhoso, né? Trabalhoso. Mas se o convite é para ser feliz, e a felicidade que depende de pegar a minha missão, que é seguir o exemplo de Jesus através das leis divinas, investigando e amando e praticando, eu vou começar a exercitar essa vontade que move a embarcação. Eu quero ser feliz. Pronto. Por que eu insisto em manter os mesmos hábitos? A pessoa me ofende e eu... Não, isso é só para Jesus, né? Vai ficar para a próxima encarnação. É pro Chico. Olha, nós espíritas caímos às vezes numa armadilha. Não, isso fica para a próxima encarnação. Eu sou imortal, não vou morrer mesmo. Tá? Só que o tempo na encarnação é limitado. Somos imortais, mas o compromisso nessa encarnação é limitado. Ou seja, eu vou ter de dar conta da minha administração quando eu voltar. Então nós não temos todo o tempo do mundo, não. Lógico, claro,
Deus sempre renova com a lei de misericórdia. Mas haverá muito choro e ranger de dentes para aqueles que escolhem não gostar da primeira professora. Mas ainda bem que tem a segunda. A segunda é muito melhor que a primeira. Esse negócio vai piorar, vai piorar não. Como que é o nome da segunda professora? Expiação. A dor e expiação. A dor é um convite muito profundo e a dor não precisa ser dolorosa. Você conhece alguém que com a dor melhorou de vida? Melhorou de vida, não de vida material, mas melhorou a forma de viver? Sim. Você conhece alguém que uma dor profunda torna... Não sei quem foi. Não sei quem foi? Nós podemos acatar a segunda professora, porque ela é o convite divino para que nós possamos entender a nossa ignorância. É por isso que Deus nos convida com a segunda professora, a dor, expiação. Mas a expiação, eu não sei se o Lacordaire falou aqui, é expiar o bem, é extrair o bem. Pia vem de pureza. Então é expiação, extrair a pureza daquela situação. Porque é na dor que nós nos renovamos, quando nós não nos rebelamos. É um grande convite, mas as pessoas preferem viver uma vida sem provas e sem dores. Não quer nenhuma das duas professoras. Preferem uma vida assim, toda de prazeres. Não prazeres da alma, mas prazeres sensoriais. Se a minha vida não está acontecendo nenhuma prova, nenhuma dor, nossa, mas eu estou realmente uma pessoa muito feliz. Será? Está tendo uma oportunidade de avançar e compreender o que esse refrigério está te convidando. Porque se você não aceitar a segunda professora, vem o terceiro, que é um professor muito bravo, que é o sofrimento. Esse professor, ele é incansável. Ele fica com você até você cansar. Cansei de sofrer. Não dá mais. Vou fazer palestra lá na Terra. Vamos dar um exemplo para ficar claro. Alguém já leu o livro Memória de Suicida? Já leu? Tem Camilo Castelo Branco, um escritor português. Ele teve uma encarnação antes de escritor, que ele teve uma prova muito boa. A sua namorada resolveu casar com outro. Não tem prova melhor de desapego? É prova? É prova. É dor? É prova. Porque depende de como eu sinto. Eu posso transformar numa dor se quiser. Tudo eu posso transformar em dor. Não é? Até alguém que buzina para mim na rua, eu posso sair xingando, transforma num sentimento angustiante. Mas ele teve a prova do desapego. Ele aceitou? Ele foi atrás, destruiu a família da ex-namorada e furou e cegou o seu marido. Então ele foi convidado na encarnação como Camilo Castelo Branco a ficar cego. Foi a dor e expiação, porque nós ferimos ou no outro em nós e nós trazemos isso para o próximo corpo. Na oportunidade de expiar, extrair o bem daquilo que eu feri. É uma oportunidade, não é punição. É expiação. Ele aceitou a expiação quando ficou cego? Não. A segunda professora chegou e ele não acatou. Suicídio. E foi sofrer nas trevas dos suicidas. Esse é um exemplo das três situações que está na parábola do banquete, que convida pelo amor, e a pessoa as pessoas estão ocupadas. Lembra de Jesus contando essa parábola? Viu? Você estava lá e não seguiu, né? Eu lembro. Estávamos lá, né? Ou aprendemos o Evangelho. O que a pessoa estava cuidando quando chegou o primeiro convite para o banquete divino? Das coisas materiais. Das coisas materiais. Dos bois,
não é? Que naquela época era a Ferrari, da época eram os bois, né? Estava cuidando dos bois. Aí ele mandou um segundo servo, que foi a Dor. E aí ainda sobrava muito espaço no banquete, porque muita gente não quis vir. Ele falou, entra nos becos e traga na marra. Aí é na marra, que é o terceiro servo, que é o sofrimento. Então nós temos esse convite e nós podemos refletir bastante, porque a reflexão é o caminho para que a nossa embarcação siga os passos de Jesus, que é o único caminho da verdade e da vida. O caminho da verdade e da vida. É pegar a nossa cruz e seguir. Mas nós poderíamos distorcer isso, pensando assim, então alguém que na vida passou muito mais dores e provas vai evoluir mais do que quem passou menos. Será? Vamos pensar em alguém que viveu 80 anos. A pessoa A viveu 80 anos. E a pessoa B viveu 80 anos. A A teve 20 situações de provas e dores. E a B teve 50. Qual que evoluiu mais? O Quem B. teve A mais B. resignação? Não sei. Quem A teve B. mais resignação? A B A teve B 50. teve mais, mas ela teve Quem mais aprendeu prova. mais? Quem Ela teve mais resignação? prova e superou, evoluiu Não, mais. superação eu não falei não. A que aprendeu mais rápido, Menos provas. menos Ou quem teve mais Nós não resignação? sabemos, é quem refletiu sobre cada prova. Pode ser a A com 20 e pode ser a B com 50. Porque a prova em si, a dor em si, só tem significado e só me traz evolução se eu aproveito e refaço reflexões reforma. da reforma íntima através da investigação das leis que estão ali acontecendo. Eu posso passar uma vida toda de dor e voltar pior ainda para o plano espiritual, porque eu não aprendi com nenhuma. Continuei a mesma pessoa. Você está lembrando de alguém aí, não está? Tem pessoas assim que você fala, mas a pessoa tem 30 anos no centro, é a mesma pessoa. Né? Então o convite é refletir para que a embarcação nossa possa usar o motor da vontade e avançar na direção certa. Às vezes não precisamos passar por dores, apenas aproveitando as provas. Mas tem dores que vêm de outras. Cancelado aí no meio. Vamos cancelar essa prova. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que foi assinada, que lhes foi assinada. Então são aqueles que aceitam docilmente, compreendem, fazem reflexões e chegam mais depressa à pureza, a ser um espírito crístico como Jesus. Mas tem outros que só a suportam murmurando. Esse não aproveita nem a prova nem a expiação. E pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. As leis divinas é a previdência divina que nos colocou na consciência, correto? E ele nos provê todos os dias através das provas e das dores, das experiências. Eu posso ter uma experiência e ficar conflituado, mas posso ter uma experiência e ficar com sentimento de compaixão. Certamente que no nosso grau evolutivo, ficar conflituado é comum. Comum. Mas o conflito é como a febre dizendo, olha, tem uma inflamação na garganta. Né? A febre não é a doença, a febre é o aviso. O conflito não é a causa da dor, e nem a dor. Ele é só um aviso que eu não estou sabendo lidar com aquela situação. Aí eu estou conflituado. Então, quando eu estou conflituado, o exercício reflexivo é pensar qual que é a ocorrência, a circunstância que me trouxe esse conflito. Na hora que eu descubro qual que é a circunstância,
eu vou investigar mais ainda qual que é a causa que eu estou agindo com isso. Mas o que é mais comum não é investigarmos. O que é mais comum é nos apegarmos ao conflito. E aí nós criamos o estado conflitivo. Ou seja, ficamos às vezes anos em conflito com uma situação que aconteceu na infância. É o estado conflituado. Ao invés do conflito ser um promotor na minha vida, o conflito se transforma em uma situação de dor. Todo conflito é a febre nos avisando para ir buscar as causas e investigar. E quando eu descubro, quando eu reflito, eu me transformo e vou evoluindo nessa minha missão de ser feliz. Vamos refletir sobre essa questão das leis. Nós, para dirigirmos um automóvel, nós investigamos e estudamos todos os códigos. Não é verdade? E estudamos tudo, investigamos, analisando como funciona, todas as questões. Fazemos aulas práticas para dirigir, para ficar habilitado. E vamos lá fazer uma prova. Assim? Olha a prova aí. Então nós respeitamos as leis do país. Concordam? Tudo bem. E as leis biológicas, nós respeitamos? Você já viu alguém tampando o nariz e a boca dizendo, não quero respirar mais? Não me submeto. Não gosto dessa palavra submisso. Né? Tem gente que não gosta daquela palavra sublinhada aqui. Submisso. Não gosto. Tem alguns que se rebelam e suicidam. É. Tampar o nariz, não aceito essa lei física. Ou você já viu alguém subir no 20º andar e falar assim, vou pular e não vou cair. A lei de gravidade para mim eu não aceito. Já viu isso? Conscientemente não, nós não nos rebelamos contra as leis físicas. Aliás, foi pelas leis físicas que o homem foi na Lua, foi pelas leis físicas que o avião me trouxe lá do interior do Brasil para esse lugar tão bonito. Não é verdade? Senão não teria o avião. Mas quando chega nas leis morais, aí nós nos rebelamos. Murmurando. É o murmúrio. Porque não queremos acatar aquela ofensa, aquele conflito, aquela dor, aquela situação. Mas o problema não está no outro. A questão está comigo. Porque o ofensor às vezes já foi embora, já se perdoou, ele se perdoou, descobriu que me fez o mal, entrou em consciência, já recuperou perante a vida e eu ainda estou carregando esse murmúrio. Vou evoluir? Certamente que não. De forma que nós somos convidados a compreender as leis e amá-las. Esse é o único caminho. Segundo Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Todas duas forças ativas. E esse é o grande convite que Lázaro fez para nós. E aqueles que aceitam as leis submissas, veem a vida bela. Aqueles que murmuram, veem a vida triste. Como essa poesia aqui. Por que dizer que a vida é triste e que o mundo é mera fantasia? Felicidade não existe e que o amor é hipocrisia. Por que viver nessa amargura e maldizendo o amor de Deus? Por que chorar sua desventura, se existe luz nos olhos teus? A vida é bela, minha amiga. Por que viver na solidão, se brilha o sol no seu caminho? Faça feliz seu coração, semeando o amor onde há espinho. Até a dor sabe sorrir. E a ave presa vive a cantar. Porque você não vê florir estrelas mil junto ao luar. A vida é bela, minha amiga.
O entardecer em multicores deixa saudade no horizonte. E entre os espinhos nascem flores, e entre amores murmura a fonte. Além da noite o sol desponta, e a natureza se enternece. O amor de Deus é amor sem conta, embala o mundo em doce prece. A vida é bela, minha amiga. Essa é uma composição de um espírita brasileiro chamado João Cabete. Linda, linda. Muito lindo. Então a missão do espírito imortal é conhecer, amar e praticar as leis divinas. E está aí a questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Não está nas tábuas, não está nos livros. Está na nossa consciência. Na 619, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. Todos podem conhecê-la. Depois a gente conversa. Mas nem todos as compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso, é uma determinação divina, é que o progresso se efetua. Está aí, investigar. Investigar porque é preciso cada detalhe compreender o que eu estou, como que eu estou sentindo nessa situação. Eu estou num estado conflituoso, ou eu estou num conflito, e qual que é a dor, e qual a causa da dor. Qual que é o conflito, qual a causa do conflito. Na 620, antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido. E dela guarda a intuição de quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. A lei de esquecimento nos permite esquecer os desmandos, os movimentos egóicos de outra vida, para que nós possamos recomeçar. Mas a lei de esquecimento não inibe a evolução. Ou seja, o que eu estou fazendo nesse corpo, o que eu estou desenvolvendo de hábitos de espírito imortal, eu estou já construindo o meu novo corpo da minha próxima encarnação. O meu novo corpo vai ter as condições que eu criei. Porque eu, através do perispírito, eu, espírito imortal, vou impregnar as células do novo corpo. A célula ovo já vem com a constituição do que eu já evoluí. Todo o meu psiquismo, as sinapses cerebrais, o sistema endócrino, todos eles criados por mim nessa encarnação. Então, quando eu estou já, não vou aposentar, mas e o próximo corpo? Como que fica? Tem aposentadoria para investigar, compreender, amar e praticar as leis divinas? Não tem. Pode ter profissional, aí vai sobrar mais tempo ainda para praticar. Vamos dar um exemplo. Saulo de Tarso foi intransigente? Foi. Antes de conhecer Jesus, ele fez de tudo. Mas ele era virgem, com 30 anos de idade. Ou seja, ele não tinha dificuldades na área sexual, ele já tinha sublimado. Ele guardava, e ele disse isso para quando ele casasse com uma moça que fosse de respeito. Mas ele vivia numa época de muita depravação, principalmente no Senado, no ambiente que ele vivia. Quem que fez isso com o Saulo de Tarso? Ele mesmo que trouxe para esse corpo essas condições, porque já tinha sublimado a sexualidade. Nem reprimiu e nem exacerbou. Na questão 621A, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecer e desprezar. Quis então Deus que lhe fosse lembrado. Daí veio Moisés, Jesus e agora o Espírito.
Conhecereis a verdade vos... Toda forma de ignorância traz sofrimento. Aquilo que não conhecemos traz sofrimento. Não é como um cego que não sofre por uma camisa não ser de uma cor que ele acha que deveria ser. Porque o cego não sofre porque a camisa é vermelha ou é azul. Mas nossa cegueira da verdade trará-nos transtorno. Concorda? Faz sentido? E a verdade é no nível do quê? Do entendimento, como diz Jesus, do coração e de toda a alma. Esse é o grande convite de amar a verdade. Como é possível nos aproximarmos de Deus por meio do conhecimento da verdade universal, temendo, ao invés de amar? O medo, a insegurança, o temor, ele nos afasta do amor. E quando nós não amamos e temos medo, nós ficamos agressivos para nos defender, porque nos sentimos abandonados por Deus. E isso é uma situação que a pessoa então fica agressiva, fica uma pessoa que a qualquer coisinha, a gente chama elas de pavio curto. Né? O pavio é curto porque ela está no movimento de medo. Serve isso para uma pessoa e serve para uma coletividade, para uma sociedade que vive com medo. Ela sai agredindo pelo medo, porque não acessa o amor. O Espírito Adália nos trouxe o livro O Cântico das Virtudes. É um livro que são as virtudes conversando conosco. Todas as virtudes. Desenvolver a virtude é o convite que nós temos para investigar, compreender e amar as leis divinas e praticar. Ela traz para nós esse esquema, não sei se vocês já viram aqui. É Deus, leis divinas e eu, espírito imortal. Eu posso mudar Deus? Não posso? Não. Não. Convicção? Não posso. Posso mudar as leis divinas? Não. Posso? Então aonde que eu vou me movimentar? No eu. A Deus e as leis divinas eu faço um movimento de entrega. A entrega é uma ação, não é passiva. A entrega é uma ação. Eu me movimento aceitando, submisso à determinação divina, que é que eu seja um espírito feliz, perfeito e puro. É uma determinação divina na nossa evolução. É uma entrega. Reagir e rebelar é um movimento não de ação, mas querendo mudar Deus ou querendo mudar as leis divinas. E eu vou agir na minha intimidade para que eu possa ser uma pessoa mais feliz, desenvolvendo as virtudes. Por isso nós colocamos as virtudes aqui, que é o caminho para desenvolver as virtudes. Já caminhando para o final, eu esqueci até de olhar no relógio. Está na hora? Pode continuar? Claro. Pode. Estou terminando. Eu entrei na palestra aqui, fiquei tão feliz de estar conversando com vocês. Né? Nós estamos felizes. A lei, Marco? Lei de amor, justiça e caridade. Se eu pratico o amor, o alto amor, eu amo a Deus e amo a Deus. Quando eu me amo, e como eu amo a obra divina, que sou eu, e amo o próximo, eu vou no movimento da lei de caridade, começo a ser solidário. Quando eu começo a ser solidário, eu vou usar uma série de leis, lei do trabalho, lei de causa e efeito, né? Lei da cooperação, todas conjugando para esse trabalho que eu quero fazer. Como eu me amo e descobri que eu preciso de desenvolver as virtudes, que eu preciso investigar essas leis e praticá-las,
e começo a praticar, eu me sinto uma pessoa justa. Quando eu amo, então, o dever e começo a desenvolver as virtudes e praticá-las, eu começo a ser uma pessoa mais amorosa, mais feliz. Quando eu sou um pouco mais feliz, mais eu amo o dever e desenvolvo virtudes, conhecendo e praticando as leis divinas. Quanto mais eu desenvolvo, eu subo a escadinha e sou mais feliz. Sendo mais feliz, mais eu amo o dever e mais eu vou desenvolvendo as virtudes. É uma escadinha que eu vou seguindo, seguindo e seguindo. Vejamos. Se eu quero desenvolver a paciência. Lá no Brasil a gente tem pouca paciência. Aqui eu acho que já desenvolveu. Né? Então vamos desenvolver. Qual a primeira lei que eu vou usar para desenvolver a paciência? Qual a primeira lei? Vamos investigar. Qual a primeira lei? A benevolência. A lei do amor. Indulgência. Ser paciente consigo mesmo. Tá, mas uma lei, não uma virtude, uma lei. Lei do amor. Investigação. Investigação. Tolerância. Não, isso é uma virtude. Está falando das amor. leis morais, das 12 leis morais. Com Tem muito amor. mais que as 12 que estão no livro dos Espíritos. Eu consigo amanhã amanhecer paciente. Não, vou dormir, faço uma oração e amanheço paciente. A lei do progresso. Lei do progresso. Primeira lei que eu preciso de investigar e compreender é a lei do progresso. Eu vou precisar. Mas qual é a próxima lei que eu preciso usar para desenvolver a virtude da paciência? A lei do amor? Ainda não. A lei de amor, justiça e caridade é a lei maior que vai premiando todas as leis. Fé? Paciência consigo. A lei da fé? A fé é uma virtude. Qual lei que eu preciso usar para desenvolver a paciência, a virtude da paciência? A benevolência. É uma virtude, benevolência. Lei do Trabalho. trabalho. Eu vou precisar trabalhar. Não é da noite para o dia, lei do progresso, lei do trabalho. E quando eu começo a trabalhar, eu começo a ficar mais paciente. Qual que é o efeito que eu tenho? Me sinto mais Feliz. paciente, mais feliz. Paciente e feliz, paciente e feliz. Lei de causa aí. Quando eu me sinto mais feliz, vejo o efeito, eu me sinto mais amoroso. E quanto mais eu me amo, mais solidário eu sou. Lei de caridade. E quanto mais a caridade eu pratico, mais justo eu me sinto. Lei de justiça. E eu me sinto grato por Deus e grato pela vida. As leis me ajudando a desenvolver uma virtude. Então esse é o caminho, o convite da presença amorosa de Deus nas nossas vidas. Amar as leis presentes em nossa consciência para poder praticá-las é um grande ato de alto amor que gerará a felicidade. Pelo cumprimento da lei de justiça, pois essa lei preconiza que todos temos o direito à felicidade, mas, mais que um direito, a conquista da felicidade. Pela prática do amor, é o grande dever consciencial que somos convidados a buscar. Quando realizamos o movimento de amar as leis divinas, amando a nós mesmos, praticaremos a lei de caridade, amando ao próximo, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. Então agradecemos a todos por essa noite, com uma mensagem de um benfeitor chamado Marandi Swami, para nossas reflexões de encerramento. Amanhece, na grande jornada do despertar da consciência. As profundas raízes divinas fincaram-se na terra para germinar a sensibilidade espiritual nas criaturas, que não mais conseguirão desfazer-se da realidade espiritual profunda de que somos constituídos. O grande sol que plana sobre todos nós avisa que a luz do entendimento já está disponível
às mentes e aos corações que buscam a transformação interior. Os exércitos cairão, e somente ficarão as falanges da paz. Ninguém poderá mais empunhar o decreto da dor e da covardia moral. Quando o homem iluminar-se a tal ponto de encontrar no refúgio íntimo o santuário eterno, todos que estiverem ao seu redor sentirão a brisa, o aroma, o perfume. Somos nós os que estamos tendo a chance de avançar em matéria da verdade, com tantas luzes distribuídas que seremos as lamparinas de Deus na terra. E estaremos sempre fomentando o amor, o equilíbrio, para que as criaturas saibam que podem avançar, despertar-se. Na estada em que se encontram, não é ainda a felicidade. E de além, filhos da promoção espiritual, do salto espiritual da consciência. E de além, e jamais cessem de declamar o poema da imortalidade, mostrando aos homens o que são, de onde vieram, da fonte paternal sublime. Diga a todos que puderem dizer o quanto o poder do amor lhes fecunda a cada instante, para que a fé vibrante lhes acerene as ansiedades da alma, inquietas com as coisas materiais. Diga da paz que flameja nas almas que conhecem a experiência com Deus, e o quão necessário é despertar-se, unificar-se na serena harmonia desse momento, que é o momento da transformação. Muita paz.